botar de onde pegar seus valores. Eu, tipo, tem ali do distribuição dos produtos que pega da Gazeta, mas não achei nenhum onde estava pegando ali. Tá, deixa eu ver. Hum, Depois eu verifico, vou ver se consigo colocar lá então da onde está vindo, mas é basicamente na distribuição é a regra, né? Eu pego da Gazeta o valor pago com a distribuição, com o valor gasto para distribuir cada produto, e eu preciso lembrar da regra, que é o seguinte: na região onde a gente está instalada a empresa, nesse caso assim, ó, como é que eu sei qual é a minha região, professor? Vai estar assim, ó, a empresa de vocês vai estar, eu vou acessar aqui a empresa 2, por exemplo, para vocês verem, ó. Por que eu estou mostrando o relatório operacional se ele é para cada empresa? Porque num primeiro período ele é igual para todos, todo mundo começa em pé de igualdade. Então, diferente do relatório que eu acessar de qualquer empresa aqui, os dados vão ser iguais. Com diferença que ele mostra qual é a minha região. Então, nesse caso, agora eu sei que é a empresa 3, mas vai trocar de nome. Como é que eu sei qual é a minha região? Tá aqui, ó. Vai dar sempre numa cor diferenciada com um asterisco do lado, ok? Aí na minha região, a distribuição dos produtos ela é 50% mais em conta do que o valor da Gazeta. Deixa eu abrir uma nova aba Gazeta aqui para a gente conferir isso também para vocês estarem acompanhando. Abre aqui. Tá, enquanto carrega ali para a gente adiantar. Pessoal, vamos fazer por partes. Né? Aqui. Nós temos aí 4 diretorias: comercial, produção, recursos humanos e finanças, ok? O que o pessoal do comercial precisa resolver? Essas informações: preço, prazo, propaganda e juro nas vendas a prazo. São 4 decisões que o pessoal do comercial precisa decidir. Então, qual é o preço de venda? Qual é o prazo que vai vender? Então, o prazo. Ele pode vender no prazo 1, que é à vista, prazo 1 mais 1, como está aqui, que é em 2 vezes, 50% à vista e 50% a prazo no próximo período, ou ainda 1 mais 2, que é uma entrada mais 2 prestações para os próximos períodos. Tá? Isso vai estar. Deixa eu ver se eu consigo já mostrar para vocês uma decisão aqui. Acho que ele não vai aparecer. Vamos ver se aparece para vocês. Ó, a Gazeta, tá aqui a Gazeta, ó. O que acontece? Ela tem os valores dos insumos aqui em cima. Então, eu quero saber a distribuição, quanto é que era? Ó, tá aqui a distribuição, o preço dela. Eu sei que na minha região, nas demais regiões, eu pago R$ 52,70. Mas na minha região, ela é metade do preço, 50%. É isso que eu preciso saber. Mas como é que eu vou saber quanto tem de produtos que foram vendidos na minha região? Aqui no operacional diz, ó, as tuas vendas na sua região, que nesse caso é a 3, foi de 778 unidades. Daí eu pego aquele valor, divido pela metade e multiplico por 778, tá? Mas, pessoal, não precisam se prender tanto a esses cálculos nesse primeiro momento. A ideia é pegar um geral, tá? Depois a gente entra mais detalhadamente nos cálculos, mas uma ideia geral do que a gente está fazendo agora. Então, comercial vai definir prazo, vai definir preço e vai definir a propaganda. Então, prazo à vista, 1 mais 1 ou 1 mais 2. Quanto maior o prazo, maior a atratividade, né? Isso é lógico. Preço de venda. Quanto maior, entre aspas, melhor. Por que entre aspas? Porque o preço muito alto vai espantar o cliente. Melhor para a empresa que ganha mais em cada venda, mas se ele botar muito alto, ele vende pouca unidade. Então, cuidado. Ele tem que ser o suficiente para cobrir aí as despesas da empresa, mas não pode ser muito acima da média de mercado, né? Como é que eu vejo a média de mercado? Relatório de mercado é um pouquinho diferente do meu de vocês, mas só para entender, né? Vocês vão em relatório de mercado, e aí tá lá. Ele é bem parecido com esse operacional, a diferença é que aqui ele traz todas as informações das empresas automaticamente, todas elas junto, né? Somada, feita uma média. Então, se no meu operacional eu tenho dizendo quanto que a minha empresa conseguiu de demanda, ou seja, quanto que ela foi atrativa e quanto ela realmente vendeu, então eu tenho demanda e venda. Quanto eu consegui atrair, quanto foi procurado e quanto foi vendido. Isso no operacional. No mercado, eu tenho essa informação de modo global. Quanto que o mercado total, né, em todas as regiões aí, teve de demanda e quanto foram de vendas. Então, o que eu faço? Comparo, né? E aí, como é que eu acho o preço médio? Eu vou aqui no nosso relatório de mercado e vejo qual é o preço médio
por região. Como esse primeiro período todo mundo começa igual, os dados são iguais para todos, não há diferença, tá? Mas a partir do momento que vocês tomam decisão, cada empresa vai definir o seu preço e esse preço médio vai mudar. Quanto mais longe eu tiver do preço médio para cima, a tendência é que menos eu consiga vender, tá? A ideia é tentar se equalizar o preço médio do mercado. Lembrando que vocês têm inflação e outras questões aí para ir aumentando aos poucos o preço a cada período, né? Ok, vamos em frente aí. Então, assim, ó, decisões: preço, prazo e propaganda. Propaganda vai de 0 a 9, ok? Onde é que eu acho o preço da propaganda? Lá na Gazeta. Tá lá informando que o preço da propaganda é de 8.030 nesse período, ok? Quando eu vou na... Humberto, quando eu vou na Sim, Gazeta, parece como nenhuma Gazeta publicada. Não tá. liberasse ainda. Eu ainda não liberei para vocês. Já deixa eu liberar ela para vocês aqui, publicada. Agora já vai aparecer para vocês, tá? Só dá um F5 para atualizar, já Apareceu. aparece para vocês, ok, tá? Então temos as mesmas informações aí. Então, voltando. Então, assim, ó, pessoal, num primeiro momento tem que pensar assim, ó, o que eu estou no comercial, né? O que eu preciso saber? O que eu preciso decidir? Preço, prazo e propaganda. Basicamente isso, tá? Também juros nas vendas a prazo, né? É vocês que definem os juros. Professor, o que eu vou usar como base? Pessoal, num primeiro momento, ele é um período de teste. Então, o que você colocar está valendo, né? A ideia é que você faça testes aqui agora, nesse período, para que no próximo a gente veja o resultado e você, ó, isso aqui a gente não decidiu, né, de forma correta, digamos assim, ou não foi uma boa decisão, porque o resultado mostra isso. Vocês vão tomar a decisão e vão ver os resultados. Se os resultados foram o esperado, quer dizer que a decisão de vocês foi, digamos, a mais assertiva possível. Se os resultados não foram o que vocês queriam ou esperado, aí tem que melhorar as decisões. Num primeiro período de teste, a gente consegue voltar e vocês fazem isso novamente. Depois, aí a gente não consegue mais retroagir, tá? Então vamos lá, o pessoal do comercial entendeu, né? Preço, prazo, propaganda e juro nas vendas a prazo, se optar por vender a prazo, tá? Deixa eu ver aqui se mostrou para vocês. Ó, professor, mas como é que é a decisão? Eu não habilitei para vocês ainda, tá? Porque o intuito não é esse, mas é basicamente isso aqui, ó. Vocês vão lá, vão dizer qual é o preço de venda que vocês querem por região. Olha aqui, nós temos 10 empresas, 10 regiões e mais a região do comércio exterior. Lembrando que aqui eu vendo em dólar e só vendo à vista. Ele nem é habilitado para mudar o formato de pagamento. Quem vai tomar a decisão pode dizer assim, eu quero botar tudo a R$ 500. Vai lá, cada região bota o preço a 500, né? Não, eu quero botar algumas a 500, outras a 600, outra a 700, e ele já vai avisando lá, ó. Opa, tem algumas informações ali. O que quer dizer que eu tô jogando preços aqui que não vai ficar, é só para vocês entenderem, né? Eu quero vender alguns a 400, o mesmo valor, 460 estava antes. Vou testar um a 465, outro a 450. Ó, ele está me dizendo que eu tenho um dado que está um valor muito alto perto do mercado. Ele já, quando eu coloco um valor muito alto, eu estava indo a 460. Agora eu passei para 700. Opa, é um aumento muito exagerado, ele está dizendo. Que com certeza eu não vou conseguir depois vender nessa região, né? Então, a ideia é tentar observar o valor que estava e pensar assim, ó, quais são as variáveis que vão impactar aqui, né? A questão aí, ó, Selic está em 3%, tá? Então, o nosso relatório de mercado, aqui embaixo tem algumas informações macroeconômicas e também tem um relatório macroeconômico para isso. A inflação está em 1%. Tá? Então, ó, vejam, tem um crescimento de 0,9% a princípio aí do macro setor, que é o quanto ele pretende, né, espera se crescer, e tem a inflação do período, que é 1%. Fora isso, a questão aí, juros de fornecedores, juros médios cobrados na venda. As informações, então, de modo geral, vocês têm aqui. Sabem que eu tenho que dar um aumentozinho porque há inflação, porque há alguns aumentos aí que já aconteceram, né? Então eu preciso aumentar. E até no intuito de conseguir um resultado melhor para a empresa. Agora, se eu aumentar muito, o que vai acontecer? Eu vou ter uma margem boa na unidade vendida, mas provavelmente eu tenho poucas unidades vendidas.
e aí eu vou ficar com um estoque muito alto, não entra dinheiro em caixa, as contas não são pagas e toda aquela consequência que vai ter para a empresa. Então, cuidem para não exagerar nessa questão do preço de venda. Vamos ver aqui se 500 ele passa. 500 aqui também passa, vamos ver. Hoje, dados existentes. Agora ele está passando já. Ó, tá? A 500 vai. De 460 para 500 é o aumento que ele entende que é possível de dar, né? Embora possa aí depender, não é que possa, vai depender do preço das outras empresas. Agora eu estou analisando o quê? Preço médio de mercado. Mas acredito que a maioria das empresas vão mudar o preço de venda para o próximo período. Né? Cada um vai botar um preço lá. A ideia é como é que eu faço para entender para onde que o mercado segue? Qual vai ser a nova média do mercado agora? Então, se a inflação é 1, 2% que está ali, né, com o crescimento e outras questões, eu não posso fugir muito dessa lógica, né, no primeiro momento. Depois eu vou acompanhar o mercado. Né? Eu vi que estão aumentando mais do que a inflação para ter um ganho maior aí. Eu posso acompanhar isso também, tá? Na verdade, devo, né? Mas, voltando, onde é que eu tomo decisões? Eu vou habilitar, vocês vão abrir uma chamada folha de decisão, que é isso que vocês estão vendo, e vão decidir, ó, comercial, preço, então eu vou voltar aqui para 460, não vou salvar nenhuma decisão aqui, então não vai mudar, tá? A empresa 1, não se preocupem. O prazo, eu posso fazer à vista, uma mais uma ou uma mais duas. Eu quero botar em 3 vezes. Joia, legal. Propaganda, de 0 a 9. 0, não estou investindo nada de marketing aqui nessa região 1. 9, estou investindo, né, tudo. E aí, vocês vão definir aí qual é a melhor estratégia, qual a decisão que vocês querem. Vou vender a prazo, automaticamente eu tenho que definir juros. Se for à vista, eu não preciso para essa região, né? Então, se for à vista, não preciso definir juros. Mas, provavelmente, se vão vender a prazo aí, tem que definir qual é o juro na venda a prazo. Quanto é que usa para o juro nas vendas a prazo? Pessoal, a decisão é de vocês, a empresa é de vocês, né? A ideia é que vocês vão entendendo ela e vão verificando se essa informação está de acordo ou não. Então, o comercial define isso, né? E de que forma? Tomando decisão na folha de decisão. Então, 4 informações básicas, né? Consigo visualizar aqui, o que aconteceu, né? Vamos lá, a empresa já existia antes de vocês tomarem posse na diretoria. Então, no período passado, a empresa decidiu vender a 460 em todas as regiões e a 121 no exterior. Prazo de venda também optou por fazer em uma mais uma em todas as regiões e à vista para o exterior. Propaganda aplicou 3 em todas as regiões e o juro nas vendas a 3. O que ela conseguiu de resultado com isso? Vamos ver lá embaixo agora, né? Primeiro aqui, ela conseguiu atrair 10.785 clientes. Vendeu só 10.100. Então, deixa eu voltar aqui de volta, depois a gente vai lá embaixo por quê. Por que ela não vendeu esse 10.785? Se ela atraiu clientes, por que ela não vendeu? Vamos ver agora na produção. O que aconteceu? Aqui eu tenho produção, controle de estoque, matéria-prima A e B e produtos acabados. Então, tem que lembrar da proporção, né? Matéria-prima A são 2 unidades, 3 unidades da A, 2 da B, né? Para fazer o produto. Então, eu tenho que calcular aqui a quantidade de produtos que eu quero programar a compra. Lembram disso? Então, a diretoria anterior já fez uma programação lá atrás, dizendo que vai chegar para vocês 30 mil, né? Então, automaticamente, vocês vão ter 30 mil para usar no próximo período. Matéria-prima A. Matéria-prima B, vamos ver. Tinha em estoque 21.500 nesse período que passou. Não houve compras emergenciais, gastou só 20.200 unidades. Sobrou matéria-prima, tinha 21.500 para 20.200, sobrou. Tinha programado 20 mil. Quanto é que tem em estoque? 21.300. Esse estoque é o que há à disposição da empresa para usar no próximo período. Né? Se faltar pouquinho, o que acontece? Compras emergenciais, como aconteceu aqui na matéria-prima A. Ele tinha 27, gastou 30.300, automaticamente 3.300 veio do fornecedor emergencial. À vista, 30% mais caro. Né? Tem que ir lembrando das regras e quando não lembra, lá buscar lá o nosso manual para poder ter ele junto com vocês. Aqui em cima, material de apoio, onde eu falei para vocês aquela hora. Aqui vocês vão encontrar desde dúvidas frequentes, aqui, e aqui o material de apoio, que tem lá o PDF, tem o manual, tem outras informações para vocês, tá? Mas tem que ir associando as regras. Então, proporção de matéria-prima, questão de emergencial, que ele entrega no ato, mas cobra mais caro por isso.
Mas vamos voltar aqui à nossa ideia. Então, controle de matéria-prima entrada, consumo e o restante, junto com o que já foi programado, então tem 21.300. Professor, tem em estoque então já para o próximo período? Não precisa programar? Pessoal, precisa porque a programação ela é feita justamente por causa disso, porque há um delay na entrega. Então, o que vocês programarem não chega para o próximo período, onde vocês têm no próximo período 30 mil da A e 21.300 da B. Vocês programaram mais, vamos ver aqui, mais 30 mil e mais 20 mil. A mesma programação já foi feita antes. Chega para vocês agora? Não. Vai chegar lá no período 3 para vocês. Então, no 2 já vai ter, porque a outra diretoria já fez a programação. Se vocês não programarem, porque acharam que tem estoque, o estoque vai ser consumido no período 2 e no período 3, vocês não programaram agora, não vai ter matéria-prima. Então, é necessário fazer as compras programadas, tá? Produto. Tinha zero em estoque, foi produzido 10.100 e foi vendido 10.100. Opa, agora eu já consigo entender por que eu não vendi 10.765, que foi a demanda. Só foi produzido 10.100, não foi produzido mais do que isso. Então, por mais que ele atraísse 15 ou 20 mil clientes, ele não ia conseguir atender, só o que ele produziu. Ele tem quantas máquinas? Vamos lá, 5 máquinas alfa. Então, ele vai produzir só 10 mil, porque cada máquina produz automaticamente 2.000 unidades. Se tiver pessoas, né? É suficiente para isso. Quantos funcionários tinha? Deixa eu já abrir o recursos humanos para a gente ver. Tinha na produção 470. Opa, então funcionários tinha tranquilo. Por que produziu mais? Se o professor falou aquela hora que se eu tiver mais pessoas, a máquina não produz mais. Não produz mais por causa do número de pessoas, mas ela produzir mais ou menos por causa da variação do índice de motivação ou produtividade que está aqui, ó, tá? Que tem influência com a motivação, aqui embaixo, tá? Já desço depois de novo no recursos humanos. Vamos só voltar aqui para finalizar a parte das decisões da produção. Ok, então produzir 10.100 produtos, né? Lá é 5 máquinas, 10.000 multiplicado por 1,01 do índice nosso, 10.100 de produção, 10.100 de vendas. Opa, aqui o Google aqui achou alguma coisa. Vamos lá. Aqui, então, vendas 10.100 decorrente da produção de 10.100 unidades. A produção de 10.100 devido ao índice de motivação ou produtividade em 1,01, né? Ok, máquinas, 5 máquinas alfa, então tranquilo, tá aqui a informação, quantas máquinas eu tenho, né, e o tipo delas, ok? Depois aqui idade média, mas vamos focar no mais básico primeiro. Compra de matéria-prima que foi feito, 30 e 20. Como é que eles programaram a compra disso, né? O pagamento, em uma mais uma. E o nível de atividade, 100%. Pessoal, o que é nível de atividade? Ou seja, é a empresa trabalhar com a capacidade máxima dela. Então, se algum período acontecer assim, ó, a gente tem muito produto em estoque, se a gente produzir mais a capacidade normal, que por exemplo, nesse caso é 10 mil, a gente vai ficar com 15 mil em estoque, a gente só vende na faixa de 10, não adianta. Vamos trabalhar com um nível de atividade de 50% então, sabendo que esse nível de atividade quer dizer a capacidade de produção da empresa, tá? Considerando máquinas, pessoas e o índice de produtividade. Então, quais são as decisões referentes à questão da produção? Vamos lá. O pessoal da produção vai definir a compra programada de matéria-prima A e B e o respectivo tipo de pagamento, né? Vai definir o nível de atividade, que o normal é 100%, e se vai trabalhar com hora extra ou não. Também vai decidir se vai vender as máquinas que já tem. Ele pode, por exemplo, vir aqui vender as máquinas alfa e comprar máquina beta ou gama, né? Lembrando que as máquinas são financiadas 60% e tem que ter 40% em caixa. Então, essas são as decisões do pessoal da produção. Matéria-prima, conforme o pagamento que foram optado por vocês, nível de atividade, que geralmente é o 100, produção extra, se quiser produzir um pouquinho mais, e compra e vendas de máquinas. Então, na produção, também já conseguimos resolver as decisões. Vamos lá? Aqui e aqui já foi. Agora, recursos humanos. O que decide os recursos humanos? Bom,
Basicamente, se vai contratar e demitir funcionários. Então, tem que lembrar que nós temos 30 funcionários administrativos e vendas, que é do comercial, que não podem ser demitidos durante toda o nosso atividade, todos os nossos jogos de empresa, a nossa simulação. Então, até o final, a empresa precisa desse número para funcionar corretamente. Na produção, então ele aqui aparece o número para vocês. Esse número é exclusivo de pessoas na produção para uso nas máquinas, já considerando feriado, hora extra, faltas e outros. Vocês não entram nesse número, vocês estariam aqui dentro dessa lógica, né? Então aí vocês estão como os administradores, tá? Então já estão aqui nesse número incluso. Ok? Índice de produtividade, né? Não é uma decisão da empresa, mas é um resultado, digamos aí, é uma consequência de uma decisão. Que decisão? Do salário. Tá? Dependendo do salário de vocês, vocês vão motivar ou desmotivar os funcionários, ok? A gente não trabalha aqui tanto com questões qualitativas, ela é mais quantitativa a motivação aqui. Então, eu pago, ele se motiva. Aí eu pago menos que a média de mercado, ele se desmotiva. E aí tem que ficar atento, né? Porque a motivação aqui de regular, ela costuma fazer com que a produtividade ultrapasse o 1. Daí, regular, ela pode descer para ruim ou ainda para péssimo, que é a motivação dos funcionários. Isso faz com que o índice caia para baixo do 0,9 alguma coisa, né, para baixo do 1. Mas ele também pode ser melhorada, pode conseguir chegar aqui no bom e no ótimo. Tá? Então tem uma escala aí naquele estilo escala Likert, né, que tem os extremos, parte do regular aí para o bom ou ótimo ou para o ruim e péssimo. O que acontece, né? Se ele for para o ruim, por 2 períodos de simulação, então por 2 e por 3, você estava ruim. Automaticamente acontece greve na empresa. Então, greve aqui? Não, por enquanto, porque a situação da motivação está regular. E se tiver péssimo, aí já no próprio período eles entram em greve. Proporcionalmente, né? Não entra todo mundo em greve, a empresa não para. Mas há uma parte dos funcionários que já acabam fazendo greve, tá? Então, se eu quero motivar as pessoas, eu vou ter que pagar um pouquinho mais. Mais do que o quê, professor? Mais do que a média de mercado. E onde é que eu vejo a média de mercado? Opa, tá aqui, ó. Salário médio hoje, 3 mil. Por quê? Porque todas as empresas começam iguais. Então, todo mundo pagou 3 mil de salário. A média é 3 mil. A minha pergunta é, será que no próximo período alguém vai pagar um pouquinho a mais para os funcionários, né, da sua empresa? Pergunta retórica aí nesse caso, e cada um vai decidir se tem que pagar mais ou não, né? Se vale a pena investir aí nos funcionários ou vale a pena aí manter-os, né, no nível que está. Decisão da empresa. Então vamos verificar aqui quais são as decisões relacionadas ao recursos humanos. Admitir ou demitir funcionários, é só colocar o número, tá? Definir o salário. Salário tem aquela regra do mundo real. Uma vez aumentado, ele não pode ser diminuído, tá? Treinamento. Quer investir em treinamento para sua produção? Quero. É um campo percentual. Quanto que eu vou investir então? Vou investir 1%. 1% do que, afinal? 1% do valor gasto com a folha de pagamento, tá? Da produção. Administrativo e vendas não recebem treinamento, tá? E também não tem custo com eles. Então, se eu botar 1%, eu estou dizendo que eu vou investir 1% da folha de pagamento em treinamento. E ele é um campo percentual e é um campo inteiro. Eu não consigo botar 0,5, tá? Não consigo colocar 1,5. Então, é 1, 2, 3, 4, 5 aí, até o índice que vocês acharem interessante e se acharem interessante. Participação dos lucros é uma outra forma que vocês têm de estar motivando os colaboradores. Então, eu não vou aumentar salário, mas eu vou dar aí 5% de participação nos lucros. Joia, legal. Só tem que tomar um cuidado com o seguinte, se você não conseguir lucro ao final do período, isso pode acontecer, né? Tua empresa esperava vender X produtos e vendeu metade de X daquele esperado, você não teve lucro naquele período, então vai dividir o que com ele? Nada. E o salário que você não aumentou está provavelmente abaixo da média de mercado. Cuidado, participação nos lucros é uma promessa que você faz e talvez pode acontecer de não cumprir. Aí eles vão ficar mais decepcionados ainda, tá? Então aí a motivação acaba
diminuindo. Recursos humanos. Então, basicamente isso, pessoal. Recursos humanos aí são 5 variáveis, né? Contratar ou demitir, definir o valor dos salários, se vai investir em treinamento e se vai distribuir lucro ou não. Tranquilo quanto a isso, né? Acho que até aqui não é tão difícil assim. Agora, vamos ver o que é de responsabilidade do financeiro. Pessoal, o financeiro ele vai avaliar o fluxo de caixa da empresa. Então, vejam, começou com 1.920.000, teve as entradas referente às vendas à vista, né? Não teve mais nenhum tipo de entrada fora isso. E teve as saídas, 3.631.575. Da onde foram as saídas, né? Folha de pagamento, propaganda, distribuição dos produtos, gastos com estocagem, e assim vai indo lá embaixo. Então, o que acontece? Nós somamos o saldo inicial mais as entradas e diminuímos das saídas. O saldo final em caixa 1.281.43. Foi um bom período para a empresa? Bom, pessoal, fluxo de caixa inicialmente não costuma mostrar se foi um bom período ou não, né? Apesar de dizer que eu tenho dinheiro em caixa aqui, mas isso não representa digamos, não é um indicador para eu avaliar o desempenho. Para isso, vocês vão precisar vir aqui em relatório e olhar o relatório de vocês, o contábil, que aqui, né, dispensa comentários porque é a praia de vocês, né? Eu falar em relatório contábil para vocês é meio que, no mínimo, redundante, né? Aí, como é uma SA, ela tem o balanço de todas as empresas. E aí é que tem, né? O caixa, passivo, ativo, a demonstração do resultado, que é o local mais fácil de ver o quanto você fez de receita, qual foi o CPV, quanto que sobrou, o que foram despesas operacionais, o lucro bruto, quanto que sobrou, qual o EBITDA, né? Tirando aí a questão da depreciação, amortização e juros, e você verifica se os valores conseguidos aí estão de acordo com o que você quer ou não, né? Então nós temos ainda mais alguns gráficos aqui que vocês podem estar explorando. Eu nem abri os gráficos ainda, né? Mas é um outro local que vocês podem estar explorando. Outros indicadores para vocês estarem verificando aí, desde cotação das ações. Eu quero ver ali se a minha margem de lucro líquido está suficiente ou não. Eu botei aqui do período 1 ao período 1, tem um período, não dá para botar mais nesse momento. Eu quero ver só da minha empresa, né? Porque não quero confrontar com ninguém aqui. Aí, eu vou limpar a seleção aqui e vou dar só da empresa 1. Aí ele vai trazer margem de lucro da minha empresa. E eu posso fazer ela comparado com as demais, já que é uma informação aí aberta, né? Um relatório aberto. Nesse momento, todo mundo igual. Então, esse resultado aí de 5 ponto alguma coisa, 5,72. Tá bom, né? Não tá? Aí é uma decisão de vocês aí verificarem essa questão. Deixa eu voltar para cá. Então, o fluxo de caixa indica o recurso financeiro que está disponível para a empresa para utilizar no próximo período para o capital de giro necessário que ela vai precisar. E aí a questão do financeiro fazer essa análise. O dinheiro que vai estar sobrando para nós aqui, considerando as entradas que vão ser recebidas no próximo período, por quê? Porque vai ter as vendas do período, vai ter aqui, foi vendido em uma, se vocês, deixa eu abrir de novo aqui em cima, foi vendido em uma mais uma, quer dizer o quê? Que no próximo período 2 vai ter um valor aqui nesse item que é recebimento a prazo, tá? Porque foi vendido 50% à vista, 50% para receber no próximo período. Quanto que vai ser esse valor, professor, então? Bom, vamos lá. Aqui ele tem algumas informações, né? Eu tenho recebimento para o próximo período. Eu tenho clientes. Eu tenho para receber 1.702,42. Professor, mas por que não é o mesmo valor que eu recebi à vista aqui se foi vendido em uma mais uma? Porque tem o comércio exterior que é vendido à vista, tá? Então ele tem que descontar dessa conta aqui. Outra coisa, né? Como eu vendi a prazo, talvez nem todo esse valor aqui, eu receba ele, tá? Eu posso ter aí inadimplência. Geralmente em vendas num volume considerável, como foi o caso da empresa de vocês aí, que é grande, vai ter um percentual de clientes que não vai pagar. Então, mas a previsão é que entre esse valor para vocês nessa conta, ou próximo disso, né? Eu posso ter aí 2, 3, 4, até, digamos, 5% de inadimplência é aceitável, tá?
Isso vai depender da forma que você vende, de uma série de questões ali. Mas não vamos entrar a fundo nesse momento aqui, porque senão são muitas informações. Também já tenho informado o quanto que eu vou ter que pagar para fornecedores no próximo período. Já está aqui. Lembrando que se vocês fizerem novas compras, também, da mesma forma que as vendas à vista vão entrar no caixa de vocês no próximo período, as compras feitas à vista ou em uma mais uma, que metade é à vista, também vão entrar para o caixa de vocês. Então a ideia é verificar o que se vai faltar ou vai sobrar recurso financeiro. Basicamente essa é a ideia. O financeiro aqui no caixa é só uma demonstração, né? Ele não consegue influenciar nesses itens aqui. Então vamos lá ver o que decide o financeiro aqui, ó. Se precisa ou não empréstimo. Por quê? Porque ele vai olhar o fluxo de caixa, vai verificar a questão assim, não, peraí, ó, nós temos essas contas, tem mais isso aqui, e se a gente não vender bem? Vai faltar dinheiro, né? Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Se ele achar que vai faltar dinheiro, ele vai pedir um empréstimo, né? E daí, ali, nesse campo aqui, ó, tem para nós, vou voltar aqui um pouquinho, ó, limite de empréstimo que a empresa tem à disposição, 1.512.000, tá? Até esse valor eu posso pedir de empréstimo. Cada vez que ele é usado, ele diminui. Não usou e automaticamente o patrimônio da empresa aumentou, porque esse limite é baseado no patrimônio da empresa. Então, quanto mais patrimônio, mais limite ela tem, né? Considerando que ela não utilize, claro. E cada vez que usa, ele vai baixando aí esse valor até ser pago. E aí, se precisou pegar empréstimo, tem essa possibilidade. Então, ele vai aqui e vai dizer, quer pegar um empréstimo aí, sei lá, do valor que achar necessário, 500 mil. E aí informa, né, qual é o tipo de empréstimo que eu quero. Posso pagar em quantas parcelas, né? Eu quero pagar em 4 parcelas. Ok, aí já defini automaticamente um empréstimo em 4 parcelas. Tem a possibilidade de antecipar recebíveis. O que é isso, né? É eu pegar as duplicatas que eu tenho a receber, que foi vendido a prazo, e antecipar. Só que, nesse caso, do nosso primeiro período, isso não vai acontecer. Já explico por quê, tá? O que acontece? A diretoria anterior vendeu em uma mais uma. O que significa? Que metade já entrou aqui, certo? A outra metade já vai entrar para vocês, já vai cair no caixa de vocês no próximo período. Então não tem nada a receber no período 3 de clientes. Mas, no decorrer da simulação, vocês podem estar optando em vender com prazo maior e ficar com valores a receber para 2, 3 períodos na frente. E aí, esse terceiro período, ele pode ser antecipado. Aí, como é que eu faço isso? Vejo qual é o valor que está aqui e na tomada de decisão, eu digo, ó, eu quero antecipar o valor que está lá. Eu vou botar, vamos imaginar que lá tivesse também 500 mil. Aí, automaticamente, esse valor dos recebíveis já vai cair na nossa conta do caixa, na conta de entradas lá, no próximo período. Então, eu não preciso esperar chegar lá naquele período, que era em 3 vezes, né? Então, no período 3 para receber. Ele já iria fazer a antecipação desse dinheiro no caixa. Claro que isso tem um custo, né? Então, se nós tínhamos 500 mil para receber a prazo e a gente fez a antecipação, provavelmente a gente deva receber 480, 490, dependendo das questões de como tá as variáveis do mercado. Mas há uma cobrança ali referente à antecipação, né? O cara não vai fazer isso de graça para vocês. Só que neste momento não existe essa possibilidade, tá? Que mais? Acredito que seria isso aí, tá? Então, o financeiro também, ele vai definir a questão se precisa ou não de empréstimo. Eu vou zerar aqui, porque nenhuma decisão minha vai valer. Se precisar de empréstimo, o tipo de empréstimo, nesse caso não tem antecipação de recebíveis. E se ele quiser aplicar, professor, ó, sobrou aqui no caixa 1.280.000. A gente fez as contas por cima aqui e vai precisar de 800 mil para pagar as contas. O resto vai sobrar. Eu posso aplicar o restante no mercado financeiro? Pode e deve. A ideia do financeiro é justamente isso. Tiver faltando dinheiro, vai capar no mercado através de empréstimo. Tá sobrando dinheiro, aplica ele no mercado. Então aplicou 400 mil. O que acontece? Automaticamente no próximo período, essa aplicação retorna já no caixa de vocês. Não precisa se preocupar com isso. Ela é automática. Aplicou, retorna, tá? Então, deve fazer isso. Então, faltou, vai buscar empréstimo. Sobrou, aplica o dinheiro, tá? Fazendo, claro, as contas aí para verificar o que vai precisar de capital de giro, né? Então, pessoal, de forma bem, digamos aí, sucinta, né? Que são um número grande de informações nesse primeiro momento.
Mas é lembrar que eu tenho que observar, talvez separem diretorias e verifiquem quais são as decisões de cada uma das diretorias. Daí a gente vai deixar isso aqui aberto para que vocês possam aí estar tomando a decisão. E como eu falei, não se preocupem demais, porque é um período de teste. A gente vai tomar a decisão, eu vou rodar o período na próxima aula com as decisões de vocês. Vocês vão ver o que aconteceu. Por exemplo, você definiu um preço de venda lá de R$ 600. Eu não sei se ele vai deixar passar, mas estou chutando, tá? Nessa região, o que você viu? Que em vez de vender o mesmo tanto da outra vez, você vendeu muito menos. Por quê? Porque os clientes não vão querer pagar um preço muito alto, se tem outras empresas vendendo com um preço mais em conta. Então, você não vendeu. Então, você já sabe que aumentar o preço demais não é algo interessante, né? Tá? Então, a ideia é essa, que vocês tomem decisão agora, por mais que isso pareça... mas a gente não tem uma base, né, ainda sólida para fazer isso. Não tem problema. Por isso, esse período de teste. Para a gente conversar um pouquinho mais, para vocês se ambientar dentro do simulador e vão explorando o que ele tem. Ele fica aberto para vocês, né? Aí pode acessar a qualquer momento. O material de apoio que vocês podem precisar está aqui em cima. Eu até vou abrir para vocês verem a tela aqui. Ó, aqui o meu é diferente de vocês, tá? Mas eu tenho aqui o manual da empresa. É só baixar, eu achar um PDF com todas as informações para vocês. Tenho aqui perguntas, dúvidas frequentes, que geralmente é interessante você olhar. Ó, eu estou no comercial, eu estou com algumas dúvidas. Provavelmente alguém já teve essas dúvidas, tá? Aí você vai aqui dar uma olhadinha, né? Tem sazonalidade, professor? O que é isso? Sazonalidade, vamos lá. Né? Sazonalidade ocorre nos períodos no último trimestre de cada ano, ou seja, nos períodos múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16 e assim vai, tá? Eu posso vender em qual região, já que tem 10 regiões mais exterior? Aí vai dizer, né? Você pode vender em todas as regiões, inclusive no exterior, né? O que tem lá de vantagem da tua região é a distribuição que é mais em conta. Então aqui tem muita informação que ajuda vocês. Ok? E a nossa atividade para fechar, né? Então eu vou só verificar aqui. Pessoal, a ideia é que vocês aí tenham essa semana, eu vou deixar a decisão aberta até semana que vem, só que já na data da semana que vem, que vai ser já deixa eu observar aqui, se eu não estou enganado, dia 4, então eu vou deixar a decisão aberta até dia 3. Por que isso? Porque no dia 4 eu já vou rodar o período, vocês já vão ver o resultado, tá? E aí vão ver o que não foi adequado para vocês, o que não foi o esperado, e vão ajustar e a gente vai novamente reprocessar o período aí com as decisões ajustadas. Então tem que lembrar o seguinte, agora vocês estão trabalhando em equipe e toda aula tem que ter um representante da equipe para tomar decisão, tá? Porque senão o que vai acontecer? Eu vou rodar o período com as decisões de vocês em branco ou quando ele traz as informações do período anterior. E aí a empresa pode ser prejudicada. Né? Provavelmente vai, porque se não tomar decisão e deixar as coisas acontecendo assim. Então é necessário que vocês se organizem e toda a aula tenha pelo menos um representante da equipe para tomar a decisão, tá? Além das outras atividades que a gente tem aí, que daí eu vou tentar procurar deixar elas liberadas para fazer durante a semana também, para não acumular muita coisa, para que a gente tenha um foco maior nas tomadas de decisões. E só para finalizar já, um último recado. Pessoal, utilizem o máximo que vocês puderem do simulador. Tirem as dúvidas, façam aqui as tomadas de decisões, acompanhem ele. Ele vai ajudar bastante na hora da prova. A prova é tudo em cima das regras do simulador. Então, quanto mais você entender as regras para usar o simulador aqui, 2 resultados você vai ter. Provavelmente, melhor a tua empresa vai sair e melhor você vai sair na prova sem precisar estudar tanto depois. Tá? Então, a ideia é procurem usar ao máximo, além de ser interessante, de dar para vocês essa vivência, essa experiência de gestão de uma empresa, contribui também no próprio trabalho de vocês, depois de auxiliar pessoas aí que têm empreendimentos e entender, né, algumas variáveis, preço de venda, prazo, a questão aí ainda do investimento em marketing, tudo isso aí vai dar para vocês aí um aporte para depois vocês poderem estar ajudando lá o cliente de vocês na contabilidade. Ok, gente, eu falei bastante aí, né? Disse que tinha bastante coisa para a gente ver aí, mas acredito que a gente conseguiu dar conta de abordar todos os tópicos, pelo menos para fazer a primeira decisão.
Já tem lá os cálculos que eu vou deixar liberado lá no Ava para vocês com os resultados. Tem a videoaula de hoje, que essa parte das informações, se ficaram com dúvidas, dá para retornar lá e assistir a aula de novo. E aí tem o prazo aí até dia 3 aí para tomar a decisão. Tá? A gente vai aparecer para vocês prazo para tomar a decisão. Aí vocês têm que lembrar que até aquele dia vocês têm que ir lá e salvar as decisões. Então, só mostrar de novo aqui. Né? Então, assim, você vai lá, toma as decisões, salvou. Pessoal, só um cuidado na hora de salvar as decisões. Vocês estão em equipe. Então, o último que entrar para tomar a decisão e modificar alguma informação e for lá e salvar, vai ser a decisão que vai ficar gravada no simulador. Tá? Então, cuidado com isso. Conversa entre vocês, como eu falei, criem lá talvez grupos das equipes de vocês e da empresa, dos jogos de empresa, para discutir, conversar e decidir, né? Quem que vai fazer vai tomar as decisões, quem é que vai salvar as decisões nesse período, né? Para que a cada período a gente alterne aí. A ideia é que quanto mais vocês estiverem usando o simulador, melhor para a nota de vocês de participação depois, tá? Então, por favor, acessem o simulador com a senha de vocês e o login de vocês, esqueçam esse coletivo e acredito que seria isso, né? Para a gente já encerrar, que já ultrapassamos o nosso horário aqui. Ok, gente? Muitas dúvidas aí? Fui programada para obter informações corretas e precisas. Pode ser que às vezes... A moça do Google me respondeu aqui, mas mais ninguém, né? Gente, dúvidas aí? Bom, acredito que não, né? Então, assim, ó, se vocês tiverem alguma questão referente ao conteúdo de hoje, só lembrando, vai estar no Ava, tá? Tanto essa videoaula que foi gravado aqui, quanto a questão dos exercícios, eu vou deixar lá os resultados, e aí cuidem para tomar decisão e essas informações que eu passei. No mais, seria isso aí, gente. Uma boa semana para vocês, né? Acredito que é isso aí, encerramos. Uma boa semana, cuidem-se, fiquem com Deus aí e até semana que vem, gente.